Por fim, analisando então esses personagens no concurso de pessoas, nós vamos adentrar profundamente na questão do partícipe. Qual é a participação? O que é a participação no concurso de pessoas? Então, dá-se a participação quando o sujeito não pratica o ato executório do crime. Ou seja, ele concorre de qualquer modo para a realização, ele faz alguma coisa, mas não aquela conduta prescrita, descrita no verbo do tipo penal. Ou seja, eu preciso do artigo, então, 29 para conseguir enquadrar a conduta do partícipe no crime. Eu preciso do artigo 29 quando ele diz quem de alguma forma concorrer para o crime, ou seja, se o partícipe aquela pessoa fez uma conduta que não esteja prevista na norma, mas de alguma forma concorreu para a conduta delitiva, ele será então o partícipe. O partícipe não realiza a conduta descrita no preceito primário do tipo penal, mas ele realiza uma atividade que vai vir a contribuir de uma forma decisiva, de uma forma que ajude de fato a conduta delitiva, certo? Ele não tem o domínio do fato. Não, quem tem domínio do fato é o autor, mas ele ajuda de alguma forma. Então, o partícipe é o agente que faz uma conduta, realiza uma conduta que ajuda no crime. Então, ele vai participar atos diversos do autor, atos diferentes do autor do crime. Então, ele vai responder pelo mesmo crime, mas numa medida, numa proporção totalmente diferente. O partícipe é aquele que fica cuidando para ver se a polícia vem. O partícipe é aquele que fica aguardando no carro na questão do nosso assalto. O partícipe é aquele que empresta a arma para a prática do crime. Então, esse nós temos a participação, quem ajuda de alguma forma para a conduta delitiva, mas que seja diferente daquilo que está escrito no Código Penal. Se o crime é matar alguém, ele ajudou de alguma forma, mas ele não matou. E sempre lembrando, tem domínio do fato ou não, porque se tiver, é autor. Se não tiver, nós temos o partícipe, certo? Então, o partícipe, ele faz atos diversos do autor, Ele não realiza a conduta descrita na norma, ele realiza atividade diferente, mas que contribui para a finalidade delitiva, porque se não contribuir, lembre-se, não existe café com leite no concurso de pessoas. Tem que ter cooperação realmente, mas ela é diferente do autor do crime. E o código ele não define se deve ser entendido o partícipe, mas a doutrina reconhece. Não é o código que vem a reconhecer, que vem determinar quem é o partícipe, sim a doutrina. É a doutrina que coloca essas características do partícipe, certo? A participação, então, na classificação doutrinária, nós podemos ter a participação moral e material. A participação material é quando tu exterioriza a tua contribuição através de um comportamento. Por exemplo, empresto uma arma, fico no carro para dirigir, fico de olho para ver se a polícia vem. Isso nós temos, então, uma participação material, Então, materializa, tu exterioriza essa participação. Mas nós temos também um tipo de participação importante, que é a participação moral. A participação moral, ela sim, você vai ser considerado partícipe quando você instiga ou induz o crime. O que seria instigar a conduta delitiva? Instigar é criar, dar incentivo, incentivar uma ideia já existente. E induzir é você criar uma ideia na cabeça do autor. Então vamos pensar em duas situações, O João vem se queixar para mim que a Maria está traindo ele, que ele não sabe o que fazer e se queixa. Eu digo, mas João, tu já pensou em matar a Maria? Ou seja, eu estou induzindo o João ao crime. Se o João vai lá e mata a Maria, eu sou partícipe do crime, uma participação moral. Obviamente que depende de provas, mas vai que tem algo gravando e eu tenho essa questão probatória contra mim. Mas é um induzimento, eu estou induzindo ele à prática do crime, eu estarei em concurso de pessoas com o João, ele como autor do crime e eu como partícipe. Já a instigação é quando a ideia já existe e eu dou força. Vamos supor que o João diz, a Maria está me traindo, acho que eu vou matar ela. Eu digo, faz isso mesmo, João, ela merece, mata a Maria. Nós temos aí uma participação moral através da instigação, certo? Eu dou força, eu reforço a ideia. Agora, se o João viesse queixar para mim, eu tô querendo matar a Maria, eu pego a minha arma e digo, tá aqui a minha arma, pode matar a Maria. Eu estou em concurso de pessoas porque eu dei aqui a minha participação material. No entanto, se o João não usar a minha arma para matar a Maria,
Nós sabemos que para ter o concurso de pessoas, né, que estudamos lá no início, o concurso necessário e o eventual, nesse caso seria o eventual, porque ele pode praticar sozinho, mas estamos praticando em concurso de pessoas, né? Tem relevância causal eu emprestar a arma para ele se ele não utilizou a minha arma para praticar o crime? Ou seja, tem que ter relevância causal. No entanto, se não tiver relevância causal, eu não estou em concurso de pessoas. Mas espera aí. Eu emprestar a arma, eu sendo Ministério Público, obviamente, se eu emprestar a arma, não é de ser uma certa forma instigando ele a cometer o crime? Talvez então, embora eu não possa ser acusada por uma participação material, porque ele não utilizou minha arma, então não é material, tem que utilizar minha arma para ser uma participação moral, eu posso cair aqui numa participação moral, através da instigação. No momento que você entrega a arma, você está dando força, né? Você está incentivando uma ideia já existente. Então cuidem com isso, porque de vez em quando essa é uma questão de prova que cai, né, aí nos concursos. E existe também a participação impunível, certo? Ou seja, uma participação que não se pune. Alguém que de alguma forma, né, colabora, participa, né, da conduta delitiva, mas ela não tem a punição. Então aqui nós temos a participação impunível, né, quando determinada instigação ou auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado. Então, se o João não fizer ao menos uma tentativa, eu emprestei minha arma, certo? Uma participação material ou até moral. Se a pessoa não sequer ao menos numa tentativa, ou seja, não consuma por circunstâncias alheias à vontade, a participação não é punível. Então, só são puníveis, né, a participação como formas de concurso quando o delito chega à fase de execução. Se chegar na fase de execução, o partícipe pode vir a ser punido. Se esse delito não chega à fase de execução, nem ao menos é tentado, essa participação não é punível, certo? Então, os atos preparatórios não são puníveis para o partícipe, certo? Para o partícipe, precisa iniciar a execução. Iniciou a execução e não consumou, ok, tu é concurso de crimes, tu é partícipe do crime. Agora, nem começou a executar, então a participação não é punível. Estava pegando aqui o artigo 31 do Código Penal que fala essa questão da participação impunível. Diz o seguinte: o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressamente em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Artigo 31 do Código Penal, certo? Pois bem, o próximo tópico que nós vamos ver, é uma questão bastante importante, é a participação de menor importância, ainda dentro das participações. O que seria a participação de menor importância? Aquela prevista no artigo 29, parágrafo 1º. Diz o seguinte: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, é uma participação, você está colaborando de alguma forma para a conduta delitiva, mas essa participação é tão pequena, é tão insignificante, que a sua pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, certo? E ficando até mesmo, né, uma quantia extremamente pequena. Então, não há uma efetiva colaboração, mas você ajudou de alguma forma, então você vai ter esse desconto de pena. Mas é faculdade do juiz, ou seja, mediante essa situação e você alegando que a participação é de menor importância, o juiz ele pode vir a decidir se diminui a sua pena ou então não pune, certo? A faculdade do juiz é a vontade, né, de dar essa punição para o participante. Então, o juiz pode entender como absolutamente irrelevante e pelo princípio da insignificância se quer dar uma sanção penal em função dessa participação de menor importância. Ou, querendo de fato punir, porque de alguma forma participou, vai aplicar a pena, mas com essa redução de 1/6 a 1/3. Um exemplo, tem um crime acontecendo de extorsão mediante sequestro. Então a pessoa está sequestrada, está lá num cativeiro, certo? Então as pessoas que estão ali envolvidas são todas elas coautoras do crime. Nós temos um partícipe que está ali de olho, vendo a família e controlando toda a situação. Nós podemos ter ainda um autor que é interessante, que fica dentro da autoria imediata, que é o autor intelectual, que é aquele que pensa, né? É o professor da Casa de Papel, o autor intelectual, tem o domínio do fato, também é autor. E aí, nós temos uma senhorinha que mora perto do cativeiro, que fornece quentinhas.
E as pessoas que estão sequestrando, os bandidos, eles vão lá na casa dessa senhora e pedem quentinho. Diz, nós estamos lá com uma pessoa sequestrada e nós precisávamos alimentar ela. A senhora pode fornecer a comida? E ela diz, tá, ela tá passando necessidade. Tá, tá com medo? Ok, forneço. E ela fornece a comida para esse cativeiro. De alguma forma ela está ajudando? Tá, de alguma forma ela está ajudando, ela está alimentando. O domínio do fato não tem nem de longe. Mas essa participação dela é tão pequenininha, que o juiz ele pode diminuir a pena dessa senhora, ou se ele entender que é insignificante, até mesmo porque ela pode alegar, estar com medo, né, das pessoas que estão praticando a conduta delitiva, não aplicar a sanção penal, né, absolver aí por atipicidade de conduta, por ser insignificante a conduta, certo? Então essa é a participação de menor importância, certo? A participação não é admitida, por sua vez, nos delitos culposos. Por quê? Pois não existe diferença entre autores e partícipes, muito embora algumas doutrinas digam que naquele caso do taxista e do passageiro, o passageiro seria o partícipe e o taxista o autor. No entanto, a corrente majoritária ali desse exemplo diz que ambos são coautores, ele está lá como exemplo como coautores, porque a maioria da doutrina diz que não há participação nos crimes culposos, certo? Isso é importante nós analisarmos.